Esse aqui foi o exercício da aula passada. E, em geral, eu não reviso com vocês os exercícios que vocês mandam, porque são coisas mais simples, é só resumo. Mas no caso da aula passada, como o assunto ele é considerado um pouco mais difícil, um pouco mais chatinho, então eu acho que é bom perguntar se alguém não conseguiu fazer, se alguém teve dificuldade para resolver essa atividade. Vocês entenderam esse conceito de crescimento exponencial, de crescimento logístico? E aí, conseguiram entender ou não? Bom, eu acho que consegui. Beleza, então. Então, hoje a gente vai pro último tópico, ainda dentro da, que eu diria, ecologia de populações puro, né? Teorias e afins. Deixa eu ver. Hoje a gente vai falar sobre metapopulações. Então, agora que a gente já sabe o que é uma população, a gente já pode falar sobre tópicos um pouco mais avançados referentes à teoria, tá? A partir de amanhã, deixa eu ver. Não era para estar aparecendo essa parte aqui embaixo, era para estar maximizado totalmente. Eu não sei porque que tá aparecendo essa barra aqui embaixo. Enfim. Como eu estava falando, a gente tem estudado conceitos de população, como uma população cresce, quais são as características de uma população, como, por exemplo, como que as espécies se reproduzem dentro de uma população, como que é a questão da mortalidade dentro dessas populações. Hoje a gente vai falar sobre como populações se conectam e a partir de amanhã a gente já vai entrar num assunto chamado interações ecológicas. Então a gente vai deixar de falar de população, vai começar a falar de comunidade também, tá? Então, alguém já ouviu falar em metapopulação? Alguém faz ideia do que seja uma metapopulação? Com base nessa minha imagem de capa, por exemplo, alguém imagina o que é metapopulação? Eu não sei o que é. Alguém sabe? Joseph, você que já assistiu essa aula, você lembra o que é uma metapopulação? Oi, professora, estou por aqui. Bom dia. Olha, eu acho que eu vou lhe decepcionar. Vai me decepcionar, né? Mas se eu não me engano, tem a ver com... É como se fosse uma espécie, né? Uma população de uma espécie, mas só que essa população, ela se encontra como se fosse fragmentada. Eu acho que é alguma coisa assim. Mas só que elas, eu não sei, agora nessa parte eu vou sabonetar, eu não sei se essas subpopulações, elas conseguem se conectar de alguma forma ou não. Tá certo. Não sei se tu chutou, não sei se você lembra do conceito, se isso foi por lógica, mas é mais ou menos isso, e é isso que eu quero que vocês guardem daqui a um ano, quando... Se eu encontrar vocês de novo, eu perguntar o que é uma metapopulação. Se vocês souberem isso que o Joseph falou, eu acho que eu já vou estar feliz. Olha, o conceito exato de metapopulação, as palavras são um pouquinho diferentes do que o Joseph falou, mas assim, em essência, é o que ele falou, tá? Então, assim, se vocês pegarem o livro do Wycliffe, se vocês pegarem o livro do Begon,
se pegarem Odum, enfim, qualquer livro de ecologia, vocês vão ver lá que metapopulação é um conjunto de subpopulações, que elas estão isoladas espacialmente, mas elas são unidas por fluxos biológicos, tá? Esse conceito ele pode ser bem subjetivo, tá? Ele pode ser meio... Ele não diz muita coisa, né? Porque o que é fluxo biológico? O que é uma população isolada espacialmente, mas unida funcionalmente? Então, tem um monte de palavrinha difícil, né? Para vocês poderem entender melhor esse conceito, eu vou dar um exemplo usando a onça pintada, tá? Em geral, quando a gente está pensando em metapopulação, esses conceitos de metapopulação, eles são pensados focando principalmente nesses animais de grande porte, animais que exigem uma área maior, que são mais afetados pela fragmentação. É por isso que tem tanta coisa sobre metapopulação e onça, metapopulação e lobo-guará, metapopulação tamanduá, tá? Vamos pensar o seguinte, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um dado local, tá? Esse é o conceito de uma população. Vamos pensar que cada uma dessas manchas verdes, elas vão ser uma população. Então, eu tenho uma população aqui, eu tenho uma população aqui, eu tenho uma população aqui. Vamos pensar, eu tenho 3 fragmentos, tá? Eu tenho uma área aqui é uma área de floresta, aí esse espaço aqui em branco todo é uma área que é área de campo. Eles desmataram em volta dessa floresta. Aí aqui eu tenho um outro fragmento, aí eu tenho campo de novo. Aqui eu tenho uma outra floresta com onças também, e aqui eu tenho uma outra matinha, só que não tem onça nenhuma, tá? Então, aqui eu tenho 4 fragmentos, tá? Dentro de cada fragmento, ou dentro de cada área dessas, eu tenho uma população de onças. Eu sei exatamente quais são os indivíduos que eu tenho lá, eu sei quantos indivíduos eu tenho lá. O que acontece? Apesar da gente ter, por exemplo, áreas de campo aqui, ou alguma coisa do gênero, essas onças, se a gente tiver essa distância entre esses fragmentos não forem tão grandes assim, essas onças elas vão conseguir se movimentar. Essa onça do fragmento 1, ela consegue ir lá para o fragmento 2, a do 2 consegue ir para o fragmento 3, essa do 3 consegue voltar para o 2 ou ir para o 1. Elas podem ir para esse fragmento 4 que não tem ninguém. Mas ela pode chegar aqui no 4 e achar, esse lugar não está muito legal. Ela vai para o 1 de novo. Tá? Então, assim, vocês entendem esse conceito? A gente tem várias subpopulações que estão isoladas espacialmente, estão, por exemplo, no fragmento. Deixa eu pensar alguma outra área. Não necessariamente essas subpopulações elas vão estar isoladas por desmatamento, tá? Ou fragmentação. Aqui no Lavrado, por exemplo, a gente tem muita ilha de mata. Ilha de mata é como se fossem manchas de mata. São alguns fragmentos naturais que a gente tem no meio do lavrado, tá? E aí você vai ter alguns animais que vão ocorrer lá. E esse fragmento de mata que a gente tem no dado local vai estar isolado do outro fragmento de mata que está localizado a 500 metros, 1 quilômetro, tá? Mas, apesar desses fragmentos eles não terem contato direto, a gente vai ter um fluxo biológico funcional. A gente vai ter migração, por exemplo, ocorrendo entre esses fragmentos, entre essas áreas, tá? Isso que é considerado um fluxo biológico funcional. É quando você tem contato entre as manchas. Tá? É claro que esse contato ele vai ser limitado, a gente vai ver ao longo dessa aula, por exemplo, a distância. Se você tem fragmentos próximos um do outro, é muito mais fácil você ter uma migração do que se você tem fragmentos que estão localizados a 15 quilômetros um do outro, tá?
E isso também depende muito da espécie que a gente está trabalhando. Esse conceito, gente, ele é relativamente recente. Esse conceito de metapopulação, de como diferentes populações estão se comunicando, ele é um conceito lá do final da década de 60, e ele foi proposto por esse senhorzinho aí, o Richard Levins. Ele faleceu não tem muito tempo. É muito interessante que, se vocês forem olhar o histórico da ecologia, os grandes conceitos da ecologia, as grandes teorias que a gente estuda atualmente, todos eles são mais ou menos da década de 60. Na década de 50, 60 e 70, os ecólogos propuseram muitas teorias que até hoje são estudadas, só foram aperfeiçoadas com o tempo. Então, esse conceito, por exemplo, de metapopulação é da década de 60. Se você for fazer uma análise das principais teorias biológicas, eu fico pensando, eu acho que a maioria é dessa década de 60, 70, tá? O Levins, então, ele propôs essa teoria, ele propôs esse conceito, ele foi para campo, e aí depois o que aconteceu? Vários biólogos, vários ecólogos começaram a ir para campo também, e eles começaram a ver que realmente esse conceito de metapopulação ele fazia sentido, ele faz sentido biológico. E assim, vamos pensar no Brasil agora. Esse conceito, ele é lá do final da década de 60. E, curiosamente, o desmatamento no Brasil, ele, pelo menos na Amazônia, ele explodiu da década de 60 para cá. Então, na década de 69, quando o Levins propôs essa teoria de metapopulações, a Amazônia inteira era praticamente preservada. Então, a Amazônia ainda era praticamente intacta. O desmatamento estava começando, a galera estava começando a desmatar ali na região do Mato Grosso, mas o desmatamento, a taxa não era tão alta como a gente tem hoje. E aí o que aconteceu? O desmatamento ele foi aumentando, década de 70, 80, a gente teve um boom no desmatamento. A gente teve, até o começo dos anos 2000, a taxa, ela cresceu exponencialmente. A gente viu na aula passada o que é exponencial, né? É crescer e só crescer. Vou ser redundante agora, crescer para cima, né? A taxa, ela só crescia, ela não estabilizava, não diminuía, até 2004, mais ou menos. E eu até vou dar uma aula na disciplina de Ecologia do Bioma Amazônico sobre taxa de desmatamento. Quem não está matriculado na disciplina, mas quiser assistir, eu acho que aquela aula ficou bem legal, porque eu fico apresentando todos esses dados, todos esses gráficos, falo do cenário atual, da COP26. Então, quem não está matriculado na disciplina e quiser saber mais sobre desmatamento, depois eu posso passar o link da aula, tá? Pois bem, mas focando na aula de hoje, conforme a taxa de desmatamento ela foi crescendo na Amazônia, no Cerrado brasileiro também, tá? No Cerrado, o desmatamento também ele começou lá pela década de 50, atingindo o pico na década de 90. Então, assim, conforme a taxa de desmatamento ela foi crescendo no Brasil, as pessoas passaram a ter cada vez mais interesse pelo conceito de metapopulações. Então, já que esse conceito ele tem uma aplicabilidade para a ecologia, para a conservação das espécies. Vamos pensar nessa imagem aqui. Eu tenho um fragmento maior aqui embaixo, ó, e eu tenho esse fragmentinho maior. Onde será que a gente vai ter mais espécie? No maior ou no menor? Será que as espécies conseguem se comunicar aqui, na prática? Será que o tamanho desse fragmento aqui é suficiente para a gente ter uma onça? Para a gente ter uma paca? Para a gente ter uma cutia? Eu acho que não, muito pequeno.
pequeno, né? Me fale outros bichos aí. Eu acho que no máximo poderia abrigar algumas espécies de aves, insetos, mas mamíferos como macaco, onça, cutia, roedores grandes, não teria condição de sustentar. Então, a teoria do... Ótimo ponto esse que você levantou. E assim, mas isso que você está falando, né, é uma hipótese em cima da teoria de metapopulações. E foi exatamente assim que os pesquisadores, eles começaram a pensar, os ecólogos brasileiros, os ecólogos que estão no exterior também. A teoria do... O que o Leibniz previu é que as superpopulações isoladas, elas estariam isoladas por fluxos biológicos, mas até quando uma população ela está unida funcionalmente por outra? Está unida funcionalmente com outra área fragmentada. Será que o tamanho de um fragmento ele importa para o número de espécies? Será que a gente vai ter o que funciona, o que é bom para uma ave vai ser bom para um réptil? Será que o que é bom para um réptil vai ser bom para um mamífero? Será que o que é bom para um morcego é bom para um macaco? Então, os ecólogos, eles começaram a explorar essas questões. Então, eles começaram a, digamos assim, adentrar, a esmiuçar a teoria de metapopulações. E assim, apesar dos ecólogos estarem estudando isso há mais de 50 anos, ainda tem muito a se fazer sobre metapopulação. Então, isso, inclusive, caso algum de vocês tivesse interesse em trabalhar, quisesse trabalhar com metapopulações, quisesse trabalhar com fragmento, a gente ainda tem muita coisa para ser explorada sobre isso, tá? Bom, entrando em alguns aspectos mais detalhados sobre a teoria de metapopulações, eu peguei essa imagem aqui onde a gente tem alguns fragmentos, né? Cada mancha dessa aqui é um fragmento. Eu pintei de amarelo só para poder aumentar o contraste e vocês conseguirem ter uma noção maior de onde que estão os fragmentos. Vocês percebem que esses fragmentos têm diferentes tamanhos? Sim. Vocês percebem que eles são... Tem alguns que são maiores, alguns são menores, alguns são mais... alguns fragmentos são mais compridos, né? Eles são mais elípticos, tem uns que são mais redondinhos, tem uns que são pequenininhos, tem uns que estão bem longe, olha a distância que a gente está aqui. Tem uns outros que estão bem próximos. Então, depois que o Leibniz ele propôs esse conceito, aí os ecólogos começaram a explorar essas coisas que eu falei, né? Sobre qual é a melhor forma de um fragmento, qual é a distância máxima que um animal consegue percorrer, qual é a distância mínima que o animal consegue percorrer. Tá? Então, assim, foi observado, né, conforme os pesquisadores foram estudando, assim como o Leibniz já tinha previsto, né, a gente pode ter migração entre diferentes metapopulações. Aqui essa seta azul ela está representando o que seria a movimentação entre espécies, tá? Então as espécies elas conseguem se mover, por exemplo, entre diferentes fragmentos. Uma coisa legal que a gente precisa considerar em relação a essa migração é a questão do fluxo gênico. Vocês já estudaram isso? Fluxo gênico? Já em genética de população, né? Pelo menos que já falou. Eu falei, mas não lembro muita coisa. Tudo bem. Eu não sei se o professor Matheus já falou para a maioria de vocês, para os outros, né, que não responderam. Talvez o professor Pessoni também deva comentar isso em algum momento da disciplina. O que é fluxo gênico? Eu vou tentar dar um macete, digamos assim, para vocês lembrarem o que é. Gênico vem de gen e fluxo vem de
vamos pensar em movimentação. Então, no caso do fluxo gênico, a gente está tendo movimentação entre os genes. Tá? É como se a gente tivesse o fluxo de um gene de um dado local para o outro. Essa migração, essa movimentação que a gente tem entre os fragmentos, os ecólogos já perceberam que ele é muito, muito, muito importante porque ele permite fluxo gênico. O que é esse fluxo gênico? Vamos pensar aqui que eu tenho duas populações diferentes desse passarinho aqui, tá? No lado esquerdo eu tenho uma população, no lado direito eu tenho uma outra população. Vamos pensar que eles são da mesma espécie. Só que a carga genética que os passarinhos de um lado do rio vão ter é uma, e os genes que os passarinhos do outro lado da outra população vão ter são outros, né? O que acontece? Quando o indivíduo ele migra de um local para o outro, ele está indo para a gente tem um indivíduo da população esquerda que migrou lá para a população direita. E ele tem a carga genética dele. Se ele reproduzir com qualquer passarinho daquela população nova que ele chegou, o que vai acontecer? Vai acabar havendo uma troca de genes, né? O filhote ele vai ter genes tanto de indivíduos da população da esquerda quanto de indivíduos da população da direita. E já se sabe que quanto maior é a heterogeneidade genética, quanto mais misturado, digamos assim, for a carga genética de um indivíduo, melhor para ele. Vocês já ouviram falar, vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor. Vocês já ouviram falar que não é bom primos terem filhos juntos? Alguém já ouviu falar sobre isso? Ou não? Já sim. Tem algo a ver com eu acho que é doenças genéticas e homozigosidade, alguma coisa assim. Homozigosidade, exatamente. O que acontece? Se você tem indivíduos que são parentes, que são indivíduos que vivem só naquela população e eles começam a se reproduzir entre si, a carga genética deles vai ser muito parecida. Caso algum daqueles indivíduos eles tenha um gene recessivo para alguma doença, por exemplo, se você começar a ter muitos indivíduos que são muito aparentados, indivíduos restritos àquela população que começam a se reproduzir entre si, a gente vai ter a carga genética desses indivíduos vai ser muito parecida e a gente vai ter uma maior probabilidade da gente ter doença genética, da gente ter alguma mutação ruim, tá? Alguma mutação nociva para a saúde dos indivíduos daquela população. Então é por isso, em geral, é por isso que as pessoas falam, não é bom primo casar. Ou, os primos casaram e eles tiveram um filho com algum problema de saúde. Por quê? Talvez cada um deles tivesse um gene recessivo para uma doença e quando esses indivíduos eles reproduziram e tiveram um filho, esse filho ele acabou herdando essa herança recessiva. Então, por isso que é tão ruim indivíduos que estão dentro de uma mesma população só ficarem reproduzindo entre si, porque o que acontece? Se algum desses indivíduos tiver genes recessivos, é provável que vai chegar um dado momento que essas genes recessivos para doenças, por exemplo, eles vão acabar aparecendo, digamos assim, tá? Então, é por isso que é bom, de vez em quando, chegar um indivíduo de uma outra população, trazendo uma carga genética diferente. Você vai tendo uma mistura genética, tá? Isso acaba fazendo com que os indivíduos possam ser mais saudáveis. Por quê? Porque vai diminuir a probabilidade de você ter doenças causadas por genes recessivos. Então, é importante você ter uma mistura gênica, tá? Vocês sabiam disso ou não? Já sim, professora. O Pestone, o Matheus, eles falaram muito, né, dessa parte, principalmente na endogamia, consanguinidade.
E tem aqueles exemplos clássicos, né, da realeza europeia e tal, da hemofilia, né? Vários casos assim que eles casavam para manter ali o poder na própria família, né? Mas aí Sim. levava ao desenvolvimento dessas doenças. E é bastante tenso. Exatamente. É por isso que é tão importante que a gente tenha, pensando no ponto de vista da conservação das espécies, é muito, muito, muito importante a gente ter, mesmo que a gente tenha áreas fragmentadas, que a gente tenha indivíduos que vivam nesses fragmentos, é muito importante que a gente tenha algum contato entre esses diferentes fragmentos. Por quê? Porque os indivíduos eles vão conseguir se movimentar, eles vão conseguir se deslocar de um fragmento para outro, de um lado para o outro, vão conseguir levar os genes, tá, adiante, vão conseguir ter uma... Enfim, eles vão conseguir levar os genes de um fragmento para o outro. Acho que essa frase ficou estranha, vou tentar reformular. Mas, enfim, é importante a gente ter essa migração entre as diferentes áreas, diferentes fragmentos, ou, enfim, diferentes manchas, tá? Bom, estou falando de coisas que são importantes quando a gente está falando de metapopulação. Falei da migração, agora vou falar de recurso. Vocês lembram o que é recurso? Na biologia? Qual é a diferença de condição e recurso? Isso é questão de prova de ecologia 1 que vocês têm, né? O professor Walden, ele explicou para vocês o que é um recurso? Qual é a diferença de condição e recurso? Condição, gente, geralmente são variáveis abióticas, então são recursos inesgotáveis, vou botar inesgotáveis entre aspas, tipo luz, temperatura, umidade, tá? Isso é condição. Já recursos são todas aquelas coisas que um indivíduo precisa, uma população precisa para sobreviver, mas são limitados. Então a comida é um recurso, alimento é um recurso, espaço é um recurso, parceiro reprodutivo pode ser um recurso também, tá? Assim, quando a gente está trabalhando com metapopulações, a gente precisa considerar o tamanho da área, tá? Por quê? Porque o tamanho da área vai estar diretamente relacionado com a disponibilidade de recurso. Vamos pensar por lógica, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é questão de decorar, tá? Se vocês tentarem decorar, vocês vão esquecer. Para eu lembrar tudo isso de todas essas teorias ecológicas, eu tento usar muito mais o raciocínio lógico, tá? Vamos pensar. Onde vocês acham que tem mais comida? Um fragmento grande ou um fragmento pequeno? Maior. Maior, né? Depende. A gente já vai chegar nesse depende. Onde vocês acham que tem mais espaço para um indivíduo viver? Num fragmento maior ou no fragmento menor? Maior. Então, onde vocês acham que seria melhor viver? No fragmento grande ou no fragmento pequeno? No grande, né? No grande vou ter talvez mais alimento, eu vou ter mais área. Se nesse fragmento maior tiver mais indivíduos, então eu vou ter mais parceiro reprodutivo, tá? Então, assim, a gente precisa considerar, quando está trabalhando com metapopulações, que a disponibilidade de recurso importa. Por quê? Porque o indivíduo ele precisa ter comida. Ele precisa ter comida, ele precisa ter água, ele precisa ter uma área para ele se movimentar. Só que nem sempre todos os fragmentos vão ter a quantidade suficiente de comida ou a área necessária para o indivíduo poder sobreviver. Vamos pensar numa onça. A
Onça é um ótimo exemplo aqui, porque onça precisa de espaço pra caramba. Alunos do Aldener aí, vocês sabem quantos hectares, no mínimo, uma onça precisa para poder viver bem? Eu não faço ideia da resposta, eu estou perguntando para vocês. Eu também não faço ideia. Cadê a Valéria? Eu não faço ideia, mas eu imagino que seja uma área bem grande, né? Porque uma onça, ela se movimenta muito. Uma onça, ela precisa viver numa área onde a gente vai ter paca, vai ter cutia, enfim, vai ter animais para serem caçados por ela, né? E se esse animal ele viver numa área que não tem um mínimo de recurso para ele sobreviver, o que a gente pode ter? A gente pode ter o que a gente chama de extinção local. Tá? Não confundir extinção local com extinção de espécie. Tá? Extinção local é quando você tem, quando uma dada espécie, ela deixa de ocorrer naquele local, tá? Quando a gente tem muitos fragmentos, como aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 fragmentos aqui. Porém, esses 2 fragmentinhos aqui de cima, esse aqui e esse aqui, são muito pequenininhos. E eles não têm a quantidade de comida que uma onça precisa. A onça ela pode se dar bem nesse aqui, nesse. E esse aqui? Eu vou já chegar nesse ponto. Por que esses aqui vão ser extintos e esse aqui não? Por que a gente poderia ter extinção local? Porque talvez, como essa manchinha pequena ela está muito perto desse fragmento grande aqui, talvez a gente tenha uma movimentação que ainda o indivíduo ele consegue viver aqui, se alimenta aqui, depois volta, né? É diferente desses 2 que são mais distintos. Então, assim, sempre que a gente tem um dado fragmento e aquela espécie deixa de ocorrer naquele fragmento, a gente tem o que a gente chama de extinção local. Tá? Vocês entenderam isso? Querem que eu explique de novo? Quando que a gente vai ter extinção local? Quando a gente não tiver o mínimo de recursos que aquele indivíduo, os indivíduos daquela espécie vão precisar para sobreviver, tá? O que pode, então, influenciar a extinção local? O que pode causar a extinção local? O que vocês acham? Por que uma onça... O que levaria uma onça a deixar de viver nesse pequeno fragmento, a ser extinto localmente? Eu já falei de recurso. O que mais que vocês acham que poderia influenciar? Que fatores que podem causar a extinção local de uma espécie, de uma dada subpopulação num fragmento? Vou colocar aqui a resposta para vocês, tá? Primeira coisa é a baixa disponibilidade de recurso, que eu já tinha falado para vocês, né? Então, se a gente tem pouca comida, tem pouco parceiro, não tem presa, tá? Isso pode levar à extinção local. Ao mesmo tempo, vocês lembram daqueles conceitos que a gente trabalhou na aula passada? Na aula passada, a gente falou sobre o crescimento populacional. O que uma espécie ela precisa para poder se manter estável, para poder ou crescer ou se manter estável? Para uma população crescer, ela precisa o quê? Ela precisa ter indivíduos nascendo, muitos indivíduos nascendo, muitos indivíduos imigrando para aquela população, chegando naquela população, e poucos indivíduos saindo, poucos indivíduos emigrando ou poucos indivíduos morrendo, né? Com isso, a gente teria uma população que está crescendo. Agora, se a gente tem o contrário, se a gente tem uma população, se a gente tem um fragmento pequeno, naquele fragmento eu tenho só uma onça. Vocês acham que a gente vai conseguir ter alguma natalidade num fragmento onde a gente só tem uma onça? Não. Pois é, só se a onça se partisse ao meio, né? Uma onça sozinha tem como se reproduzir?
Não. Espero que não, né? Então, se a gente tem poucos indivíduos dentro de uma população, dentro de um fragmento pequeno, a gente pode ter uma baixa natalidade, ou seja, poucos indivíduos nascendo. Muitos indivíduos, eles podem chegar à idade adulta, mas eles vão acabar morrendo em um dado momento. Geralmente, quando um fragmento ele é pequeno, a gente tem uma baixa imigração, ou seja, vamos pensar vocês. Eu vou tentar dar um exemplo mais humano para vocês conseguirem pensar na teoria de metapopulações. Vocês são biólogos e vocês querem um emprego. Vamos pensar que o emprego é um recurso, né? Lembra, recurso é tudo aquilo que é limitado. Emprego é um recurso. Aí você vai tentar imigrar para conseguir um emprego. Para onde você iria para conseguir tentar arrumar um emprego? Você iria para Manaus ou você iria para o Uiramutã? Onde que vocês acham que tem mais chance de arrumar um emprego? Manaus. Vocês iriam para o Uiramutã atrás de recurso? Vocês iriam para o Uiramutã tentar arrumar um emprego? Eu não. Pois é mais ou menos isso que acontece numa metapopulação. Geralmente a gente tem vários fragmentos, né? Alguns maiores, que a gente vai ter mais recurso, e alguns menores. Como os fragmentos menores eles são considerados áreas com menos recurso, geralmente a imigração para essas áreas é baixa. Acontece mais ou menos a mesma coisa que a Emily falou. Por que eu vou ir lá para o Uiramutã se eu sei que lá vai ter menos emprego do que em Boa Vista? Então, às vezes, um indivíduo está numa mancha, ele está querendo imigrar, mas ele não vai imigrar para uma outra mancha que não tem tanto recurso. Então, e lembra, se uma população não está recebendo indivíduos, o que vai acontecer? Você não vai ter tanto indivíduo para reproduzir, a natalidade não vai aumentar, a gente só vai ter morte dos indivíduos, né? E o que pode acontecer, que pode levar à extinção local de uma dada superpopulação é a imigração. Às vezes não tem comida lá não tem muito recurso. Você vai esperar morrer ou você vai tentar emigrar, desculpa. Muitos indivíduos, eles tentam emigrar, não tem comida aqui. Não vou ficar aqui. Tá? É exatamente o que estava acontecendo na Venezuela, né? Não tem comida lá, a comida está muito cara. Eu não vou ficar aqui para morrer de fome, eu vou sair, eu vou emigrar. Então, assim, quando você tem essa soma de fatores, tá? Se você tem baixa disponibilidade de recurso, muito indivíduo imigrando, poucos indivíduos chegando, né? Uma baixa imigração, muitos indivíduos morrendo e poucos indivíduos nascendo, gente, isso é um prato cheio para a gente ter o que a gente chama de extinção local. Para que aquela mancha, ela deixe de ter indivíduos daquela dada espécie. Como, por exemplo, onça, tamanduá. Isso acontece com serpente também, tá? Então, existem algumas coisas que são importantes para as espécies, né? Recurso, eu acho que é um ponto-chave. Recurso é um ponto-chave. Tem recurso ou não tem? Se não tiver recurso, a gente vai acabar tendo todos esses outros fatores que eu falei, né? Então, assim, para uma população ela não sofrer extinção local, para uma dada população ela poder se manter estável dentro de uma mancha, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, a gente estudou isso na aula passada. Para a gente poder ter uma população de tamanho razoável, é óbvio que a gente sempre vai ter indivíduo morrendo e sempre vai ter indivíduos que estão emigrando, indivíduos que estão saindo. Só que a gente precisa ter nascimento, a gente precisa ter indivíduos que estão nascendo e a gente precisa ter imigração, a gente precisa ter indivíduos que estão chegando naquela população para a gente poder ter um equilíbrio, tá? Então, a população humana atualmente, ela encontra-se mais ou menos em equilíbrio, porque a gente tem morte,
A gente tem imigração, mas a gente, ao mesmo tempo, tem nascimento, os indivíduos estão nascendo, os indivíduos eles estão chegando numa dada população, então, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio. Dúvidas até aqui? Não. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu acho que é legal eu falar para vocês, é sobre a forma. Tá? Eu só lembrei agora quando eu já estava falando. E vocês acham que o formato do fragmento ele pode ser importante, principalmente quando a gente está falando em fragmento, nesse caso? Vocês acham que a forma importa? Isso foi uma questão também de quando eu fiz a seleção de mestrado no IMPA. Eles perguntaram, a questão da prova era o que é melhor? Vamos pensar que eu tenho 2 fragmentos do mesmo tamanho. Deixa eu pegar e desenhar aqui. Onde é que tem um quadro branco? Deixa eu ver o seguinte. Seria um novo. Vou fazer para vocês exatamente a questão que eu recebi quando eu fiz a prova do IMPA. Vamos pensar que eu tenho 2 fragmentos mais ou menos do mesmo tamanho. Eu tenho um mais redondinho, não dê bola para um... Vamos pensar que a área deles é exatamente a mesma. Só que um é mais redondinho, o outro é mais comprido. Considerando que eu tenho 2 fragmentos que têm exatamente a mesma área, mas eles têm formatos diferentes. Qual dos 2 fragmentos ele é melhor para uma dada população? Em qual deles eu tenho maior chance de ter extinção local? Questão de mestrado ímpar. E aí, o que vocês responderiam? Não precisa ter medo de errar, não, gente. A gente está aqui para discutir, para aprender. O que vocês acham melhor? O fragmento da direita ou da esquerda? Por quê? A resposta está num ponto que eu não falei ainda. Então, vocês podem usar toda a bagagem que vocês têm na biologia. O que vocês acham? Professor, eu não faço nem ideia. Por que vocês acham que o formato ele é tão importante? Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada efeito de borda? Ou não? Alguém já ouviu falar em efeito de borda? O que é o efeito de borda? A gente tem um fragmento, né? O que acontece? Em geral, nas bordas, na parte exterior dos fragmentos, a gente vai ter o efeito de diferentes condições, tá? Condições ambientais influenciando, tá? Por exemplo, aqui na bordinha, o que eu vou ter? Eu vou ter vento batendo, vou ter muito vento, eu posso ter o efeito antrópico, pessoas que vão lá e acabam degradando a borda. Mas o principal, acho que é o vento, né? A gente vai ter muito vento. E o que acontece? Quando a borda ela começa a ser impactada, o que acontece? Essa borda, ela não fica tão conservada quanto o miolo, quanto o cerne do fragmento. Vocês já repararam nisso ou não? Vocês, quando já foram no fragmento, já perceberam que, em geral, na borda, a gente tem muito cipó, tem muita árvore bem fininha. Vocês já repararam nisso ou não? Não. Vocês nunca repararam? Tá.
Próxima vez que vocês forem para o fragmento, reparem, deem uma olhada como que é a borda dela. Em geral, a borda dos fragmentos, ela tende a ser muito mais impactada do que o miolo. Tá? O miolo, gente, é essa parte do meio. Então, vamos pensar que ambos os fragmentos, eles estão sofrendo efeito de borda. Eu tenho um efeito de borda aqui. Quando eu tenho esse efeito de borda, o que vai acontecer? A vegetação, ela vai acabar sendo prejudicada, então essa vegetação da borda, ela não vai dar, por exemplo, pensar numa árvore, ela não vai dar tanto fruto. Desculpa, ela não vai dar tanto fruto. Nessa região aqui, como eu tenho um efeito antrópico maior, talvez eu não tenha tantos animais, tá? Então, essa área eu tenho esse efeito de borda, e nessa outra aqui eu também tenho um efeito de borda acontecendo. Em qual das duas vocês acham que os efeitos do efeito de borda vai ser mais significativo para as espécies? O que vocês acham? Vamos pensar que o miolo está aqui no meio. O miolo de qual fragmento vocês acham que vai ser mais conservado? Do bem redondinho ou do mais elíptico? O que vocês acham? Acho que é do redondo. No redondo, né? Por quê? Porque o centro do fragmento, ele está mais longe da borda. Então, assim, quanto mais, apesar dessa distância aqui no elíptico ser grande, se você olha essa distância aqui, ela não é tão grande assim. E assim, quanto mais longe o miolo, o cerne de um dado fragmento está da borda, melhor. Porque menos impacto vai chegar no meio daquele fragmento. Então, assim, se você é um secretário municipal, ou se você é um gestor ambiental e você tem que planejar uma área de conservação, por exemplo, você é responsável por criar um parque na sua cidade, ou você vai criar precisa desmatar uma área, mas quer manter um fragmento. Tem que pensar na forma também, tá? Não adianta você ter uma área ter um fragmento com 5 quilômetros quadrados, mas você ter uma tira bem comprida, né? É melhor você ter uma coisa mais redondinha. Então, deu para entender mais ou menos por que o formato ele é tão importante? Porque a gente precisa considerar o efeito de borda também. Eu só vou dar uma pincelada nesse assunto, porque na verdade ele efeito de borda, ele é assunto para uma disciplina inteira. Então, caso vocês queiram dar uma olhada, tem muito material legal na internet, tem documentário legal sobre efeito de borda, tem uns vídeos onde mostram como a chuva, como o vento pode impactar a borda, tá? E como isso vai ser importante para as espécies. Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza. Só para poder fechar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de metapopulação que a gente tem. Porque, assim, nem toda metapopulação que a gente vai ter vai ser igual. Então, a gente vai ter diferentes fragmentos que podem estar conectados um ao outro. Mas, lembra, nem todo fragmento vai ter o mesmo tamanho, tá? A gente pode ter metapopulações do tipo continente ilha, do tipo em mancha ou do tipo em desequilíbrio. Eu vou explicar cada uma delas, tá? Uma por vez. Vou falar primeiro do modelo continente ilha. O que é esse modelo continente ilha? Geralmente, a gente vai ter um fragmento grande, bem grandão, que a gente chama de continente, e ao entorno desse grande fragmento, a gente vai ter pequenas manchas, tá? Então, se a gente fosse, por exemplo, ali para a capa, não é a capa, cadê?
aqui. Talvez a gente pudesse considerar esse modelo continente ilha, apesar dessa forma aqui ser meio retangular, mas a gente tem um fragmento grande e esse fragmento grande ele é circundado por pequenas manchas. Então, eu tenho um fragmento aqui, eu tenho um fragmento aqui, eu tenho uma arvorezinha aqui. Isso para uma onça não vai ser suficiente, mas para um passarinho que está voando, por exemplo, eu tenho um passarinho que está aqui, aí ele voa para cá, aí depois ele voa para cá, tá? Então, assim, sempre que eu tenho um fragmento grande, tá? Que pode ser chamado de matriz, tá? E fragmentos pequenininhos ao redor, a gente vai ter o que a gente chama desse modelo continente ilha, tá? Então, nesse fragmento maior, eu vou ter muito recurso, eu vou ter muito alimento. Então, pode acontecer dos indivíduos, eles vão para os fragmentos menores, vão lá, reproduzem, dormem, mas a gente sempre vai ter uma migração nos dois sentidos, tá? O indivíduo ele vai para o fragmento menor, depois ele volta para o maior, tá? Então, esse tipo de metapopulação é considerado eficiente. Por quê? Porque por mais que a gente tenha manchas pequenas que não vão ter tanto recurso, se essas manchas elas estiverem próximas de matrizes, de continentes, digamos assim, que tenham muito recurso, as populações elas vão conseguir sobreviver, tá? Esse modelo é diferente do modelo em mancha, tá? O que é o modelo em mancha? O modelo em mancha é quando a gente tem um monte de fragmento pequeno, tá? No caso, quando a gente tem um fragmento pequeno, o que acontece? Esses fragmentos pequenos não vão ter necessariamente todos os recursos que os indivíduos precisam para sobreviver. Então, esses indivíduos, eles ficam no que a gente chama fluxo contínuo, ou seja, eles ficam mudando constantemente de mancha para mancha, tá? Por que eles ficam mudando de mancha para mancha? Eles comem aqui, mas aí eles percebem, não tem tanta comida aqui, e aquele fragmento do lado aquele fragmento ali, ele aqui do lado, ele é pequeno, mas talvez ele tenha comida. Então, os indivíduos, eles vão se movimentando, tentando diminuir a probabilidade deles morrerem, né? E como a gente tem essa movimentação constante, a gente acaba diminuindo a chance de a gente ter uma extinção local nas manchas, tá? Em cada uma dessas manchas. Então, lembra, para vocês só não precisarem lembrar do nome continente ilha ou modelo população em manchas, eu não me preocupo em vocês decorarem exatamente o nomezinho, mas o que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam que a gente pode ter metapopulação, onde a gente vai ter um fragmento muito grande, circundada por um monte de fragmento pequenininho. A gente pode ter um monte de fragmento pequenininho, todos um ligado ao outro. E a gente pode também ter as metapopulações em desequilíbrio. Infelizmente, a gente está tendo um aumento muito, muito, muito grande de metapopulações em desequilíbrio atualmente, tá? O que acontece? Nessa imagem aqui, essa escala não tá tão legal. Deixa eu fazer esses meus desenhos feios, mas para vocês poderem tentar entender melhor como que é essas populações em desequilíbrio. Deixa eu pegar aqui. Mudar a cor da tinta. Vou falar de onça de novo, porque eu acho que onça é um ótimo exemplo. Vamos pensar que eu tenho um fragmento pequeno aqui. Eu tenho um fragmento pequeno aqui. Eu tenho um aqui. Outro fragmentinho aqui. E um aqui. Eu vou fazer um maiorzinho, mas não tão maior assim, aqui. E todo esse espaço do meio aqui foi plantado soja.
acham que uma onça ela vai conseguir se locomover, vai conseguir se deslocar entre esses fragmentos? O que vocês acham? Uma onça vai conseguir sair daqui para vir para cá? Atravessar uma lavoura de soja? Acho pouco provável. Pouco provável, né? Então, o que está acontecendo atualmente? A gente está tendo um desmatamento muito grande, tá? Isso, apesar de a gente ter na Amazônia, a gente observa mais na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela foi muito, muito, muito desmatada. Eu não sei a porcentagem atual. A última vez que eu vi, eu acho que era 8% da Mata Atlântica seguia preservada. Quer dizer, 92% da Mata Atlântica foi desmatada. Então, só o que sobrou, gente, foram pequenas manchinhas. E entre essas manchas, eu tenho um fragmento aqui, só que nesse meio foi plantado soja ou foi construída uma cidade. Então, o que acontece? Você ainda tem pequenos fragmentos, só que esses fragmentos eles estão isolados. Porque uma onça, ela até queria ir para aquele outro fragmento, mas ele vai ter que atravessar uma cidade. A onça ela não vai conseguir atravessar a cidade. Provavelmente não vai conseguir, né? Ou vão caçar ela antes, ou vão vir os bombeiros, vai vir alguém falar, tem uma onça no meio da cidade. Vão pegar, os bombeiros vão vir pegar a onça, vão levar para um zoológico, porque é sempre isso que eles fazem. Então, assim, nesses casos, como essas populações elas vão ficando isoladas, a gente vai ter uma taxa baixa de migração, então poucos indivíduos vão estar chegando nas populações, então a gente não vai estar tendo fluxo gênico, a taxa de natalidade vai começar a cair nessas populações, e algumas dessas populações elas vão começar a sumir gradativamente, elas vão começar a sofrer extinção local. Então vamos pensar que aqui eu tenho manchas, aqui eu tenho indivíduo, aqui eu tenho indivíduo, aqui eu tenho e aqui eu tenho. Só que essas outras aqui, que não tem um pontinho preto no meio, elas já sofreram uma extinção local, porque os indivíduos não conseguiram migrar para cá. Ou o efeito de borda foi tão forte que já não tinha mais recurso naquela área. Então, tudo isso, gente, vai fazendo com que a gente comece a ter extinção local, tá? Foi assim que as onças, elas sumiram principalmente da região de Mata Atlântica. É muito raro você ver uma onça lá na região de Mata Atlântica. Por quê? Porque foram criando fragmentos, esses fragmentos foram ficando cada vez mais isolados, e chegou a um ponto que esses pequenos fragmentos não foram suficientes para conseguir manter as populações que tinham lá dentro. Então essas populações simplesmente foram sumindo, essas onças foram morrendo de fome, enfim, e por outros motivos. Deixa eu ver aqui. Bom, só para dar uma aplicabilidade, então, durante toda a aula eu fiquei falando como as metapopulações, elas podem ser aplicadas, tá, no mundo real. Então, quando você vai pensar, por exemplo, numa unidade de conservação, é bom você pensar qual vai ser o tamanho daquela área, será que aquela área vai ter um número de recursos suficiente que os indivíduos dessa população vão precisar? Qual vai ser o formato dela? Então, no mundo real, a gente precisa pensar em tudo isso, tá? Atrelando as teorias que o Lewis propôs, atrelando todos os resultados dos estudos que a gente tem até agora, as unidades de conservação, parque, enfim, fragmentos que vão ser criados, tá certo? E geralmente a gente pensa em parque, essas coisas, mas corredor ecológico, eles também seguem os princípios, tá, de metapopulações. Você sabe o que é um corredor ecológico ou não? Os corredores ecológicos, gente, eles são
ferramentas que eles são criados artificialmente para conectar diferentes populações. Na verdade, aqui é para ser conectar populações. Aí, quando elas estão conectadas, elas formam uma metapopulação. Então, aqui, ó, de um lado, eu tenho um dado fragmento e aqui eu tenho outro fragmento. O que acontece? Muitas vezes a gente vai ter a plantação de soja e vai acabar fazendo com que essas populações não consigam se conectar. Rola muito, gente, da gente ter construção de uma estrada. Vou construir uma estrada aqui. Os indivíduos, eles ainda poderiam atravessar de uma área para outra, mas muitos vão morrer atropelados. Então, assim, a fim de tentar mitigar os efeitos da fragmentação, da construção de estrada, o que os ecólogos que trabalham com metapopulação começaram a propor? A construção de corredores ecológicos. Então, esses corredores ecológicos, eles são pequenas áreas com algumas plantas que seriam suficientes para os indivíduos conseguirem se deslocar de um fragmento para o outro. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem como que seria um corredor ecológico sobre uma rodovia. Então, os indivíduos, eles não precisariam atravessar pela estrada, eles poderiam aproveitar esse caminho por cima da estrada e aí sim se deslocarem. Legal essa ideia, né? Seria legal a gente ter corredores ecológicos, por exemplo, na BR-174, onde a gente tem muito atropelamento. Quem já andou pela BR-174 e viu bicho atropelado? Alguém já viu bicho atropelado lá? Já. Pois é, a gente vê muito, né, andando pela estrada. Então, seria muito legal se a gente tivesse. Tem algumas passagens que são por cima, né? Mas também tem alguns locais onde são criados como se fossem túneis por baixo da estrada. Então, os indivíduos, eles conseguem passar sem precisar ir para a estrada, correndo riscos de serem atropelados. Bom, como esse assunto ele é denso, tá? Caso vocês queiram estudar um pouquinho mais, no livro do Rickliff, lá no capítulo 12, eu disponibilizei esse capítulo lá no Classroom, tá? No capítulo 12, ele fala sobre metapopulações, eu acho que é na página 230, 228, uma coisa assim, tá? Mas lá no Classroom tem esse capítulo, então o capítulo do Rickliff sobre metapopulações é bem curtinho, acho que são 2 ou 3 páginas só. Pode ser legal para poder complementar isso que eu falei em aula. E para a próxima aula, eu queria que vocês respondessem esse exercício aqui. Essa parte de cima, na verdade, é só um cabeçalho, tá? É só situando vocês. O que eu quero que vocês façam para a próxima aula é descrever as relações entre a proporção de mancha ocupada, taxa de colonização, extinção local e regional e discutam como isso ele é importante para a conservação dos habitats, tá? Eu sei que agora vocês estão cansados e isso parece complexo, mas agora tire uns minutinhos para descansar. Se precisar, reassiste minha aula, dá uma olhada no capítulo do Rickliff e depois vocês vão ver que vai ser bem simples responder isso, tá? Isso aqui foi uma questão de mestrado lá da onde? Acho que Federal do Sergipe ou Federal da Alagoas, tá? Então, eu fico passando questões de mestrado para vocês, só para vocês já verem como que nessas seleções de mestrado cai exatamente o que a gente está trabalhando em aula. Tá certo?